essa semana eu fiquei muito nervoso, preocupado, porque falei, Deus do céu, o que eu vou ministrar? Porque tudo que eu pensava em ministrar, eu falava, acho que o pastor Zé Carlos já ministrou. Aí eu pensava em outra coisa, não, isso aqui é uma revelação. Mas eu acho que Deus já deu para o pastor, não é possível. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu Deus, acho que é impossível trazer uma palavra e o pastor não tenha ministrado. Né? Eu tenho costume, muitas vezes, de ministrar alguns esboços do pastor Zé Carlos. Ele me manda todo domingo, toda semana. E, às vezes, eu me identifico ali com uma palavra e ministro lá na igreja. Eu vejo o zelo que ele tem pela palavra. Eu vejo o zelo que o pastor tem em passar a madrugada preparando, muitas vezes até o dia amanhecer, de manhãzinha tem que ministrar. Isso gerou uma preocupação maior, uma expectativa maior na minha vida. Abre lá, 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. Eu creio que Deus vai falar com cada um de nós aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Vocês ficam de pé aqui, né, pastor? Fiquem sobre os pés em nome de Jesus. Não, depois na reunião, o pastor vai puxar minha orelha. E ele pode, ele tem direito, ele sabe que ele pode. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramentos aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, para levarem presa uma menina que ficou aos serviços de uma mulher, aos serviços da mulher de Naamã. E disse, esta sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou, a menina é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim para o restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Só por aqui, por enquanto. Pode se assentar, fica à vontade. Não vou orar mais, porque a pastora já orou por mim, já abençoou. Essa semana, assim como disse, eu estive preocupado, realmente um pouco apreensivo para ministrar uma palavra na nossa cobertura, na nossa casa, onde eu considero aqui a nossa casa, a nossa família também, somos muito bem recebidos aqui. E aí, eu fiquei muito preocupado, um pouco tenso, eu tenho ali meus esboços, a maioria no meu computador, e eu comecei a procurar. A Joyce até viu, né, de madrugada ali deitado na cama, e eu olhava uma ministração, não é essa. Olhava outra, não é essa. E eu comecei a ver que aquilo começou a me deixar apreensivo, preocupado, o que Deus ia fazer. Será que Deus ia liberar uma unção nessa vigília? Será que a palavra ia fluir? O que será que ia acontecer? E aí, Deus me lembrou de uma palavra. Eu ministrei ela 2 anos atrás, no começo do ministério, ao qual eu tinha muita dificuldade em querer as coisas depressa demais. E quando eu queria as coisas depressa demais, eu começava a gerar expectativas. Eu começava a criar situações na minha cabeça que ia acontecer talvez rápido, talvez, né, porque quando nós começamos um ministério ou uma célula, nós cremos que vai explodir. É assim, né? Não, vou começar a liderar, essa célula vai crescer, vai explodir. E não foi diferente no ministério também.
Eu acreditava que o ministério ia explodir. Primeiro ano ia estar com 10 células, segundo ano com 200, e a cabeça era muito fértil. E isso me tirava meu sono, me preocupava. Por isso que eu trouxe uma ministração hoje. O tema é a maldição da expectativa. Porque eu acredito que muitas vezes os nossos ministérios, a nossa vida, muitas vezes ela é travada, porque nós começamos a gerar uma expectativa em algo. E isso nos prejudica. Nós vemos uma história aqui de Naamã. Este homem, a palavra de Deus fala que ele era leproso, ele tinha um problema de saúde, mas também ele era um homem importante. A palavra de Deus fala que ele era um homem que ocupava uma posição de honra, era um homem que ocupava uma posição ali de privilégio, uma posição realmente disputada. Não era qualquer um. E a palavra de Deus fala que esse homem ele era doente, ele era leproso, só que no decorrer do tempo, uma menina que estava ali como escrava, que foi levada, a palavra de Deus fala que ela deu uma esperança para esse homem. Ela deu uma esperança para esse soldado, para esse comandante. E a palavra de Deus fala que ele acreditou. Ele falou, poxa, eu preciso ir até esses profetas. Eu preciso chegar até essa cidade, porque pelo que eu estou vendo, esse Deus cura. Pelo que eu estou vendo, esse Deus é poderoso que ele serve. E eu acredito que se eu chegar lá, provavelmente eu vou ser muito bem recebido, afinal estou numa posição de honra, eu não sou qualquer um. Provavelmente eu vou chegar lá, vão me receber com honras, talvez, numa posição até privilegiada. E a palavra de Deus fala que ele foi até essa cidade, procurar esse profeta. Mas eu acredito que no meio do caminho, a palavra não fala, mas eu acredito que ele começou a gerar ali algumas expectativas dentro dele. E ele começou talvez a imaginar assim, poxa vida, ao chegar, acho que eu vou ter honras. Ao chegar lá, com certeza, a palavra de Deus fala que o profeta vai vir até mim. E esse profeta vai colocar a mão sobre mim e eu serei curado. É simples, vai ser fácil, vai ser rápido. E a palavra de Deus fala que ele foi. Mas acredito que ele foi gerando essa expectativa dentro dele. E a palavra de Deus fala que quando ele chegou lá, ele se decepcionou. Não com a cura, porque a palavra de Deus fala que o profeta liberou a cura sobre a vida dele. Mas ele ficou decepcionado, porque ele gerou uma expectativa e aquela expectativa não se cumpriu na vida dele. Vamos ver aqui no versículo 11. Qual era a expectativa de Naamã? Que ele esperava chegar até o profeta e receber algo de privilégio, algo, uma recepção, talvez, olha só. Porém, Naamã, versículo 10, vamos lá no 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, primeiro, não foi o próprio profeta, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. E a palavra de Deus fala no versículo 11 assim, porém Naamã muito se indignou, e foi se dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do seu Senhor, do seu Deus, e passará a mão sobre mim, e a lepra ou a doença sairá. Então, olha só, acredito que no caminho, ou durante a noite, ou durante o sono, durante alguns momentos da vida dele, ele começou a gerar essa expectativa, de ser um homem importante, que por ele ser essa pessoa tão importante, talvez ele recebesse honrarias, recebesse ali alguma coisa boa, além da cura. Porque a palavra de Deus fala que ele foi buscar uma cura. Mas interessante é que quando ele recebe a cura, ele fica indignado. Ele fica revoltado com aquela situação. Por quê? Porque eu acredito, meu amado, que a expectativa muitas vezes nos destrói. Muitas vezes nós nos convertemos, a pessoa aceita Jesus, ela levanta a mão ali, vai para o encontro, do encontro ela passa ali pelo batismo, passa pelos cursos, começa a crescer, mas de repente, pum, cai. Ou muitas vezes a pessoa aceita Jesus, começa a caminhar, mas de repente ela, pum, cai. Mas por quê? Que muitas vezes líderes começam a avançar, ele começa a liderar uma célula e começa até ir bem, mas de repente, pum, também para. Pastores, muitas vezes, porque infelizmente também pastores têm dificuldade e muitas vezes param. Por quê, pastor? Pela maldição, acredito, da expectativa. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, muitas vezes nós começamos a criar algo dentro da nossa cabeça. Nós começamos a imaginar situações, momentos, talvez, poxa vida, aceitei Jesus hoje, com certeza semana que vem meu marido já vai se converter. Não, mas não é dúvida, Deus é poderoso.
E começamos a sonhar com situações, eu vou me convertir hoje, eu estou desempregado, mas semana que vem Deus já vai abrir uma porta de emprego. E geramos muitas expectativas. E muitas vezes, com o passar do tempo, ou por não acontecer talvez da maneira que nós esperamos, muitas vezes nós desanimamos. Por quê? Eu quero deixar uma proposição aqui. Deus nos pede para ter esperança e não expectativas. Lá em Salmos, capítulo número 39, versículo 7, diz assim: agora, pois, o Senhor que espero eu, a minha esperança está em Deus. Salmos número 119, versículo 116 diz: sustenta-me conforme a tua palavra, para que vivas e não me deixes envergonhado na minha esperança. Ou seja, precisamos ter esperança de situações e não expectativa, porque a expectativa começa a gerar situações na nossa vida, que muitas vezes nos leva a cair, meu amado. Expectativa, quando nós lançamos muitas vezes em pessoas, muitas vezes em situações, muitas vezes através da euforia, da emoção, muitas vezes serve como algo contrário, muitas vezes para derrubar e não para avançar. Eu te pergunto nessa noite, o que tem dominado a sua, a minha, a nossa vida? Esperança ou expectativas? O que tem dominado? Precisamos ficar atentos. Afinal, a expectativa muitas vezes se torna algo imperceptível. É quando a pessoa quando a pessoa, na verdade, percebe que sofre do mal, e muitas vezes, quando ela vai lá perceber, quando ela vem notar que ela sofre desse mal da expectativa, ela já perdeu coisas, ela já passou por situações que, muitas vezes, fica até difícil recuperar, porque a maldição da expectativa, meu amado, muitas vezes ele nos leva a travar. Acredite, quantas vezes eu virei à noite crendo que eu queria muito que as células se multiplicassem, eu queria muito que as células rompessem, eu queria tanto que as células crescessem, que o ministério avançasse. E quantas vezes isso me tirou o sono? Quantas vezes nós passamos momentos da nossa vida ali preocupado, e aquilo que era um sonho, aquilo que era um projeto, aquilo que era até uma promessa de Deus para a sua vida, se torna uma expectativa onde aquilo começa a te travar, a prejudicar o seu avanço, a situações muitas vezes que nós buscamos algo, recebemos essa promessa de Deus e cremos sim, que Deus ele é fiel para cumprir na nossa vida, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, mas muitas vezes isso começa a nos pressionarmos, porque nós começamos a gerar na nossa mente como vai ser, como que vai ser no dia, como vai ser na hora, como que vai acontecer tudinho. É horrível quando nós se deparamos com a maldição das expectativas. Quero aqui citar alguns exemplos ou sintomas de expectativas. Um deles, expectativa na verdade é turbulência na mente. A mente dispara. Você começa a prever cada detalhe do encontro, cada detalhe da viagem, cada detalhe do trabalho. E aí daqui a pouco você fala assim, não, calma aí, está errado. Tem que trabalhar amanhã acorda às 5 horas da manhã. Aí você deita e fala, calma, mente, calma. Aí quando você vai ver, está pensando de novo no negócio, fala, meu Deus, eu calmei a mente, eu parei tudinho, continuo pensando nisso. Aí você volta, você fala, não, agora calma, agora vai. Aí você ora, você fala, Deus, eu sei que o Senhor acalma meu coração, coloca a paz, que eu sei que eu vou dormir. Quando você vai ver, você está pensando de novo, mas parece que o cérebro não para, começa a trabalhar numa velocidade tão grande. E muitas vezes, isso nos prejudica. Nos prejudica, primeira área, nos prejudica para trabalhar no outro dia. Quem vai trabalhar no outro dia vai trabalhar cansado, porque não descansou, porque não parou, porque não teve ali um momento de descanso. Então, sintomas de expectativa. Uma delas é a sua mente ficar disparada. Você começar a prever cada detalhe. É horrível. É horrível. Quando você deita, e aí você não quer pensar, mas o seu cérebro quer pensar. Naquela situação, naquilo que você viveu durante o dia, ou naquele, de repente, um ministério, alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você fala, não, Deus, eu preciso dormir, eu preciso descansar, e o cérebro continua naquela velocidade, parece que você não dorme. E quando dorme, parece que já acorda 2 minutos depois pensando na mesma coisa. Isso é expectativa. É quando nós começamos, na verdade, a criar
situações, nós começamos, na verdade, a colocar situações que nos travam, que nos param, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ter esperança. Esperança é esperar, é confiar, é ter paz. Claro que muitas situações, muitas coisas na nossa vida pode tirar o nosso sono. A Joyce tem um primo que, primo de sangue, é sobrinho do meu sogro. É, né, Joyce? O homem dormiu pobre. Dia 31 de dezembro do ano que passou. Só que um pouquinho antes, ele mora aqui no Miranda, morava, né, no Miranda. Um pouquinho antes ele passou numa casa lotérica e jogou na Mega Sena. Ganhou 85 milhões. Expectativa faz mal, mas eu tenho certeza de até ele pegar esse dinheiro, esse cara não dormiu, não é possível. Meu Deus, 85 milhões. Nós temos orado para Deus colocar ele nós na cabeça dele, né, amor? Meu Deus, visita, lembra ele, fala que tem primo, que tem prima. Não, a igreja, lembra a igreja. Nunca foi na igreja, mas o Senhor pode dar uma visão, sei lá, fazer alguma coisa. 85 milhões. É dinheiro demais. Eu acredito que a expectativa na vida desse homem se demorou uma semana para ele receber. Ele não dormiu durante uma semana. Mas acredite, a expectativa ela não é benéfica. Na verdade, a expectativa muitas vezes ela nos destrói. Ou seja, outro aspecto, as suas ações são controladas pela sua imaginação. Tudo que você faz é controlado por essa expectativa. Tudo que você... Quem é casado aqui? Uma semana antes de casar, irmãs. Quem dorme? 4 dias antes de casar. Quem come? 2 dias antes de casar. Misericórdia, não tem mais o que comentar. Aí, vai toda bonita, porque é tanta argamassa no rosto, tem que jogar massa. Porque é 3 dias, 4 dias sem dormir, só pensando como que vai ser a entrada. Meu Deus, eu vou entrar, meu noivo vai estar lá me esperando, eu sei. Não é melhor não, é melhor eu entrar primeiro. Não. É horrível, é ou não é? Quem já casou, jovem não casou ainda. Mas é horrível, primeiro emprego para o jovem. É horrível ou não é? Eu já tive meu primeiro emprego, nossa, eu sonhava com tudo. Primeiro eu já sonhava que eu ia comprar meu carro por 2 semanas. Foi primeiro pagamento, eu compro meu carro. Segundo pagamento, eu já começo a juntar para comprar uma casa para minha mãe. E passa a noite toda acordado. É assim ou não é? Mas isso é horrível. Porque muitas vezes isso aí entra para o lado espiritual, para a nossa vida espiritual. Nós começamos a trabalhar com uma célula. E ali naquela empolgação, naquela alegria, essa célula vai multiplicar em 2 meses. Você é discipulador em 8 meses. E já vou estar chegando a obreira há 1 ano. Tenho certeza, Deus é comigo. E aí começa a célula com 10. Com 1 ano tem 5. É desmotivador. É triste. E muitas vezes o problema não é a célula em si, mas nós que geramos expectativa. E aí nós não temos tempo de ser tratado por Deus, de ser moldado por Deus. Porque o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo da maneira que nós sonhamos, da maneira que nós planejamos. Nós falamos, não tem que chamar de Deus, não. Eu acho que o pastor me ungiu, mas ele se precipitou. Eu acho que o pastor me enviou, mas ele se precipitou, não é possível. Eu estou aqui fazendo a obra e o negócio não flui, não anda. Na verdade, está até andando, está até fluindo. Mas a expectativa, aquilo que você quer que aconteça logo, tem que ser esse ano, tem que ser esse mês, tem que ser essa semana, começa a impedir de avançar, começa a nos preocupar. Outro exemplo que eu coloquei, já falei aqui, noites mal dormidas, pensando nos dias que virão. Isso é expectativa. E acredite, meu amado, isso não te dá descanso, isso não, muitas vezes impede de Deus levar você a lugares mais altos. A expectativa muitas vezes nos impede. Eu era muito assim, a pastora muitas vezes assim, tinha muita dificuldade com a expectativa. Eu já era mais de não dormir, passar a noite acordado, pensando o que ia fazer no outro dia. A pastora já ficava mais magoada. Ela gerava expectativa muitas vezes nas pessoas, e quando a pessoa não alcançava a expectativa dela, ela ficava chateada, ficava desanimada. A expectativa, na verdade, nos frustra. A expectativa, na verdade, nos impede de avançar, nos impede de romper. Nós vemos aqui, a palavra de Deus é muito clara. Naamã, ele foi até o profeta e recebeu o milagre, sim ou não? Ele recebeu pelo menos a receita. Você vai até o rio, mergulha 7 vezes e fica curado. O homem pegou a receita da cura e ficou bravo. Mas não aceito isso, não é possível.
por que ele estava bravo? Porque ele gerou uma expectativa. E aquela expectativa não cumpriu na vida dele. Não alcançou, na verdade, aquilo que ele esperava, aquilo que ele sonhava. Mas, na verdade, o objetivo principal era a cura. Era ser curado. Era alcançar ali a graça, o amor de Deus sobre a vida dele. Mas a expectativa impediu ele de avançar. Impede nós, muitas vezes, de avançarmos. Quantas vezes nós começamos trabalhos na igreja e, com o passar do tempo, não flui tão rápido, as coisas não acontecem da maneira que nós queremos, e aí nós começamos a entristecer, a se preocupar, a duvidar, a achar que não vai acontecer. Eu sempre lanço metas para os meus líderes, os meus discipuladores, ensino eles a lançar meta para os líderes, mas essas metas não é para tirar o sono. Essas metas, objetivos não é para você pegar e passar a noite sem dormir, desesperado. Será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é descansar no Senhor. Porque se a meta, se o projeto, aquilo que Deus prometeu para você, veio de Deus realmente, vai se cumprir. Vai acontecer. Deus ele vai cumprir aquilo que Ele tem prometido, aquilo que Deus tem direcionado para a sua vida. Vai acontecer, meu amado. Mas tira a expectativa, tira essa pressão que é gerada por você mesmo. Porque a expectativa, na verdade, gera uma pressão em você mesmo. E começa a passar o tempo, se não está cumprindo, você começa a cobrar você mesmo, achar que você é o culpado. Sintomas são esses. Eu não sei, eu acredito que aqui ninguém tem sintoma. Na Louco por Cristo tem alguns discipuladores meus que têm esses sintomas aí. Fica meio acelerado, trabalhando durante um dia, trabalha com a cabeça mil, depois fala, pastor, não tive tempo nada, é verdade, cabeça mil, preocupado. Também fui muito tempo assim, por muito tempo, eu gerei essas expectativas, eu queria ver as coisas acontecer, eu queria ver as coisas fluir, eu queria que tudo acontecesse da maneira que eu estava planejando. Assim como a pastora começou o Ministério Kids, graças a Deus, tem crescido, tem avançado. Mas, se ela gerasse ali uma expectativa, talvez desanimasse hoje. Se ela tivesse gerado uma expectativa, talvez ali, onde tirasse o sono, onde ela começasse a ficar preocupada, talvez se desanimasse. Porque a expectativa muitas vezes nos leva ao desânimo, ao cansaço, ao fardo. Nós olhamos para as coisas e parece que as coisas estão amarradas, parece que as coisas estão impedidas de avançar. Resultados da expectativa. Segundo ponto, a expectativa ela frustra, paralisa, esvazia o presente, cega, gera dor e angústia. A expectativa nos trava, nos impede de avançar. Claro que nós temos que sonhar, claro que nós temos que ter objetivo, ter metas, mas isso não pode gerar uma expectativa a ponto de tirar o seu sono, a ponto de você se tornar uma pessoa obsessiva, obcecada, desesperada, porque tem que acontecer, porque Deus tem que fazer, e muitas vezes nós lançamos expectativa em pessoas. Quantas pessoas, muitas vezes, preciosas, nós perdemos na nossa célula. Quantas vezes pessoas preciosas nós perdemos em alguns ministérios da igreja. Por quê, pastor? Porque nós geramos uma expectativa no abençoado. A pessoa vai lá para o encontro, assim como eu disse no começo, ela passa pelo encontro. Vem aqui, Josué. É Josué, né? Vem aqui. E aí levamos Josué para o encontro. E Josué era um homenzinho torto, morava numa casinha torta, vivia torto, todo torto, e de repente, Deus consertou Josué. E aí Josué vem lá do encontro, todo empolgado, batiza, faz curso, já começa a liderar. E eu começo a gerar uma expectativa no Josué. E Josué é meu braço direito, tudo que eu faço na cela é Josué. E vai Josué para um lado, vai Josué para o outro, Josué aqui, Josué ali. Mas de repente, Josué erra. Quem não erra, né? Aí Josué falha. Aí eu gerei tanta expectativa no Josué que eu vou fazer o quê? Poxa, cara, que é isso, meu? Eu confiei em você. Começa a levar para o lado pessoal. A expectativa me afasta de pessoas importantes muitas vezes, porque eu achei que esse cara que era o Superman, era ele que ia multiplicar a minha célula, era ele que ia me levar discipulador, era ele. E ele tropeçou, rapaz. Quantas vezes perdemos pessoas especiais na nossa vida, no nosso ministério, pela maldição da expectativa. Obrigado. Aplauda Jesus pela vida do nosso amado Josué. Acreditamos tanto, colocamos tanta certeza nessa pessoa que é ela, é ele. Foi a pessoa que Deus mandou, era a pessoa que eu estava pedindo na minha célula. Agora chegou a multiplicação. E aí, pum. Quantas vezes em várias áreas, em liderança,
Muitas vezes nós levantamos a pessoa e falamos, esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, esses líderes aqui vai multiplicar, e aí nós começamos a gerar uma expectativa tão grande nesses líderes, porque ele não multiplica e nós fica bravo com ele. Fala, não é possível, você tem tanto potencial, você é tão habilidoso, habilidosa, e começamos a gerar uma pressão. Mas essa pressão, na verdade, somos nós mesmos que geramos. Por quê? Porque geramos uma expectativa demais. Acreditamos demais. Claro, nós somos chamados por Deus para acreditar em cada pessoa. E nós pegamos lá uma frase do pastor Aloysio, eu junto com a pastora Joyce, que enquanto você não desiste de mim, eu não desisto de você. Nós estamos aqui para acreditar sempre. Não importa quantas vezes caia, não importa quantas vezes erre, não importa quantas vezes tropece, nós estamos aqui para acreditar. Mas cuidado, gerar expectativa demais numa pessoa, talvez você vai se afastar. Porque no dia que ela errar, no dia que ela tropeçar, você vai ficar bravo com ela. E você vai trazer para o lado pessoal, por que você fez isso comigo? Eu não merecia isso, eu não merecia que você travasse a multiplicação da célula. Isso é expectativa, outra área. Muitas vezes, resultado da expectativa, na verdade, muitas vezes perdemos pessoas chaves por levar para o outro lado, ou para o lado pessoal. Isso é causado porque nós geramos expectativa nas pessoas. Outro exemplo, muitos líderes param por gerar expectativa. Já disse um pouquinho, me adiantei, sobre expectativa na célula, sobre expectativa no discipulado, expectativa na igreja. Quantas igrejas o pastor começa a liderar, começa a pastorear. Mas eu acredito que não foi só eu, quem aqui é pastor, quem já foi enviado como pastor, quem começou um trabalho, eu acredito que tinha a mesma expectativa que eu. Queria ver o trabalho fluir. Queria ver a igreja crescer, queria ver a igreja avançar, mas nem sempre o resultado é imediato, porque eles não param, e muitas vezes líderes param, por quê? Eles não param por falta de chamado. Afinal, quem é chamado por Deus, ele foi chamado. Quem foi ungido por Deus, não para. Eu sempre digo, líder uma vez, você é líder, meu amado. Você foi ungido, você vai ser talvez um líder inativo, você está um pouquinho parado. Mas uma vez chamado, ungido por Deus, não dá para devolver a unção. Não dá mais para tirar o óleo que foi derramado, não dá mais para enxugar aquele óleo que foi derramado. Uma vez você ungido, uma vez você é liberado, esta unção de liderança sobre a sua vida, é uma vez só. Você pode ir para discipulador, você pode ir para obreiro, você pode ir para pastor, mas líder é uma vez só, não precisa ser ungido de novo. E por que muitas vezes líderes param, pastor? Porque muitas vezes geramos essa maldita ou essa maldição dessa expectativa de acreditar na multiplicação tão rápido. Muitas vezes vem, muitas vezes se cumpre isso na nossa vida, mas nem sempre. Por quê? Porque Deus está nos tratando. Muitas vezes nós vamos ser tratados. Muitas vezes nós vamos ter que passar ali pelo teste do tempo, por algum teste. Então muitas vezes muitos líderes param por exagerarem na expectativa. Outro ponto, muitos pastores entregam seus ministérios. Afinal, pastor quer ver a igreja crescer, pastor quer ver a sua igreja avançar. Mas quando não avança, gera-se essa frustração. Poxa vida, eu fui enviado, eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus para dirigir uma igreja, dirigir um ministério. Por que não tem avançado? E a expectativa impede você de ser tratado. Porque todos nós vamos ser tratados por Deus. Eu sempre digo isso para os meus líderes. Pastor, minha célula não está crescendo. Eu falo, é porque você ainda não aprendeu cuidados que você tem. Porque Deus não vai dar nada além daquilo que você já tem, que você não tem cuidado. Afinal, se você começou a cuidar de 5, Deus só vai enviar mais 5 quando você aprender a cuidar desses 5. Então eu sempre falo para os meus líderes, falo na igreja, hoje nós temos 100 e poucos membros, nós vamos chegar a 200, quando aprender a cuidar dos que temos. Deus não vai mandar mais nada. Então muitas vezes eu preciso ser tratado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser moldado por Deus. Muitas vezes na nossa célula nós temos que ser tratado, moldado, mas se eu gerar expectativa, daqui a pouco eu vou desistir, porque eu não vou aceitar ser tratado. Eu vou achar que o tratamento de Deus é Deus falando que eu não tenho chamado. Eu vou achar que o tratamento de Deus é para mim desistir da minha liderança, do meu pastorado. Ou seja, muitos desistem, não porque não tem chamado, mas porque gerou, uma expectativa. Por exemplo, aqui, versículo 11, igual nós lemos. Naamã recebeu a cura. Naamã recebeu o que ele foi buscar. Mas por que ele fica frustrado? Por que ele ficou tão frustrado, tão nervoso, tão preocupado, tão revoltado? Simplesmente por essa
palavrinha chamada expectativa. Porque ele esperou tanto e não aconteceu do jeito dele. Ou seja, a expectativa muitas vezes nos impede de ver o milagre de Deus na nossa vida. Porque Deus fez um milagre ali, usou o profeta para liberar um milagre na vida de Naamã, mas mesmo assim, ele enxergava aquilo que ele tinha imaginado e não aconteceu. A expectativa na nossa vida muitas vezes impede de avançar, impede a gente de ver o milagre. Acredite, muitas vezes o nosso ministério, a nossa célula está crescendo, mas está indo devagar, mas está crescendo, está avançando, mas a nossa expectativa é tão grande, que nós achamos que Deus não está fazendo nada. Ah não, mas eu queria que desses 2 anos agora que eu estou aqui cuidando, fazendo esse trabalho, eu já queria ter centenas, eu já queria ter milhares, eu já queria ter... Mas muitas vezes Deus está fazendo, aos poucos. Mas quando Deus está fazendo, Ele está te tratando, Ele está te moldando, Ele está te preparando, Ele está nos preparando. Porque eu quero avançar com o Ministério Loucos por Cristo. Nós queremos alcançar o Itaparque, nós queremos célula em todas as ruas do Itaparque, mas Deus só vai dar no dia que nós estivermos prontos. Deus só vai preparar aquilo que nós podemos cuidar. Deus não vai mandar nenhum a mais, se nós não formos cuidar direito. Então acredito, meu amado, que a expectativa muitas vezes nos impede de ver o milagre. As expectativas muitas vezes nos impedem de avançar. Ficamos preocupados e achamos que Deus não está fazendo. Terceiro ponto. O que é esperança? Esperança tem olho no futuro, mas as raízes fincadas no presente. Você pode sonhar, você pode buscar, você pode desejar de Deus que a sua célula venha explodir, venha avançar, que você venha se tornar um discipulador em 1 ano. Mas os seus pés têm que estar firmados em Deus. E entender que o tempo é de Deus. A hora certa é a hora de Deus. O momento correto é o momento que Deus decide para a sua vida. Esse é o momento correto na nossa vida. Ou seja, esperança tem olho no futuro, mas as raízes fincadas no presente. A esperança se baseia na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que há tempo para tudo. Há tempo para Deus fazer as coisas na sua vida. Há tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo de Deus. E esse tempo tem que ser respeitado. É um tempo de amadurecimento, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço. Eu não tenho dúvida, pelo menos que eu tenho visto, eu tenho acompanhado, que esse ministério aqui vai ficar pouco tempo aqui, né, pastor? Nesse espaço. Não tem cabido. Quando junta jovens e misto, não cabe. E vai chegar esse tempo. Daqui a pouco aqui vai ficar pequeno. Teve um tempo que até nós queríamos esse espaço, né, pastor? Mas vamos lá para a IBR de Mauá. Mas há um tempo. Há um tempo determinado por Deus para nós avançarmos. Nós queremos muito chegar na avenida. Nós estamos num bairro, queremos descer para a avenida. Mas há um tempo. Não adianta ficar preocupado, não adianta eu querer tentar fazer Ismael, gerar Ismael, quando eu tenho que esperar Isaac. O tempo de Deus, o tempo da promessa, Deus realizar, Deus fazer. Há um tempo de Deus para a nossa vida, há um tempo de Deus para a multiplicação das nossas células, das nossas redes. Para isso, eu preciso vencer a maldição da expectativa. A esperança te leva a ter sintonia com Deus. As coisas acontecem com calma e com clareza. Acredite, tudo tem que ser direcionado no tempo, com calma, com clareza. É claro que uma igreja em célula, ela vive lançando metas. Há uma meta do pastor que eu acredito que ele esteve falando para mim, que é multiplicar todas as células esse ano, né, pastor? Em nome de Jesus, eu acredito que vai, não há dúvida. Por quê, pastor? Porque é uma promessa de Deus, mas é Deus que vai fazendo, é Deus que vai trabalhando. E muitas vezes nós começamos, o pastor falou, não, as nossas células todas vão se multiplicar esse ano. Aí chega novembro, nós estamos lá com 10 membros, com 8 membros, fala, não, vou desistir. Pastor, esse objetivo não dá para a minha célula. E aí que de repente você fala, não, vou tentar mais um pouquinho. E dentro de 1 mês, de 2 meses, explode. Acontece, o milagre vem. Não desistimos, não paramos, acreditamos até o último minuto, até o último segundo. Não podemos desistir jamais. Mas para isso, temos que tirar essa expectativa. Aquilo que nos leva a querer de uma maneira rápida, de uma maneira muitas vezes feita por nós mesmos. Quando é esperança, você mostra o seu desejo para Deus e aguarda a vontade de Deus. Ou seja, quando é esperança, nós esperamos em Deus, nós aguardamos em Deus, nós confiamos. Claro que há sempre esse trabalho envolvido com metas. Nós lançamos agora lá o projeto Minha Célula é 10. Agora em junho,
partir de junho nós vamos lançar o projeto Filhos da Paz, é esse, né, pastor? Pastor passou, nós vamos lançar lá também na Loucos por Cristo o projeto Filhos da Paz. E eu creio que vamos avançar, vamos crescer. Porque se a mãe tem crescido, o filho cresce também. Se a mãe tem avançado, o filho vai atrás. É assim ou não é? O filho se parece com o quê? Com o pai. Então, se o pai está crescendo, os filhos vão avançar junto. E eu creio que nós vamos avançar junto com a IBR, vamos crescer junto com a IBR. Estamos dentro do mesmo propósito, do mesmo objetivo. E eu creio que nós vamos fazer muitas coisas grandes juntas. Creio que nós vamos poder ainda chegar ao tempo de fazer conferências, né, pastor? Amém? Conferências grandes, vamos poder alugar estádios ou quadras, começar com quadras, porque se nós não sonharmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É verdade, é fato. Mas acredite, tire a expectativa. Não deixe que isso te preocupe, não deixe que isso tire o seu sono, não deixe que isso te deixe, muitas vezes, com vontade de desistir, porque está chegando a data da multiplicação. A data da multiplicação lá na nossa igreja é junho, agora. Colocamos para todas as células, lançamos o projeto Minha Célula é 10, está terminando, e nós queremos multiplicar todas as células, mas muitas vezes, a nossa expectativa, Satanás vai usar ela e vai falar assim, não vai dar tempo, não vai conseguir, pastor, você não vai conseguir, líder, você só está com 10 membros, não tem nem líder em treinamento ainda, como que você vai? A nossa fé está em Deus, quem faz é Deus, nós só confiamos nas promessas dEle, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Tudo que Deus começa, Ele termina. Tudo que Deus faz é perfeito. E muitas vezes, esse perfeito leva um tempo para sermos moldados, para sermos transformados. Não gostamos muitas vezes de ser moldado. Não gostamos muitas vezes de ser ali ajustado como Deus quer, para a multidão chegar, para os milhares chegar, para os estádios lotarem. Muitas vezes nós queremos demais. Mas é o tempo de moldagem, é o tempo de Deus nos preparar para avançar, nos preparar para crescermos. E eu creio que, tenho conversado muito com a pastora, eu creio que Deus, Ele, igual nós falamos lá, Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósito. E o pastor falou algo muito parecido nessa reunião, essa semana aqui. Eu acredito também que Deus não une ministério, une propósito. Nós estamos dentro do mesmo propósito. Eu creio que nós vamos avançar muito, vamos andar muito tempo juntos. Porque temos um propósito, temos uma aliança, né, pastor? Nos aliançamos àquele dia que o pastor decidiu acreditar na Loucos por Cristo. Isso é só o começo que Deus está fazendo na Loucos, e é só o começo na IBR. Eu quero ver um prédio maior, pastor, eu falo isso de coração. Eu quero ver um espaço maior, eu quero ver mais pessoas, mais células, mais multiplicação na IBR, porque o crescimento de vocês é a nossa alegria, de verdade, pastor. O avanço da IBR é a nossa alegria. Nós ficamos muito felizes quando o pastor lança uma meta, o pastor lança um objetivo. Nós ficamos muito felizes porque nós copiamos tudo do outro lado. Nós começamos a duplicar tudo. O pastor fez, amor, nós temos que fazer. Esses dias eu peguei meus discipuladores quebravam. Falei, não dá. Como assim? Nós não fizemos ainda 40 horas de jejum. Foi. Não é possível. O pastor faz todo ano 40 horas de jejum, nós não fazemos ainda. Vamos fazer, não foi? Lancei para todos os discipuladores em junho, agora nós queremos fazer as nossas primeiras 40 horas de jejum. Porque tudo que o pastor faz, nós fazemos, duplicamos. Somos discípulos, estamos sendo formados, né? Não estamos aquele discípulo perfeito ainda, precisa ser moldado muito ainda, ser puxado minha orelha. Eu sempre falo para os meus discipuladores que o pastor, ele é muito bom, gosto muito dele, mas ele puxa minha orelha. Pensa que ele tem sorrisinho assim, bonzinho, legalzinho, não. Mas quando o pastor Inácio está fora da linha, ele, opa, não é por aí não. Vai por aqui, aqui é melhor. E isso tem feito o nosso ministério crescer. É aquilo que Deus tem feito através da IBR, aquilo que Deus tem plantado no coração do pastor Zé Carlos, da pastora Dina. Hoje nós vemos o Ministério Kids lá avançar também. Nós cremos também que em breve, né, a pastora também vai estar fazendo discipulado, né, pastor? Com as pastoras. A Joyce não vê a hora. Já fica falando, quando é? Eu falo, já em breve. Tira a expectativa. Calma. Vai ter, mas é no tempo certo. Deus está moldando, Deus está te preparando. Em breve, nós vamos ter também. Nós vamos poder, o pastor está fazendo umas transformações. E eu creio que nós vamos poder tomar mais café junto, vamos se aproximar mais. Eu tenho orado muito, eu peço a oração da IBR também, para orar que eu quero sair da empresa. Já faz 2 anos, né, pastor? Desde que eu comecei o ministério. E nunca sai, nunca dá certo. Mas eu creio que na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer. E eu creio que essa palavra tem falado muito comigo, porque
é uma expectativa que eu tenho muito grande de sair da empresa. E às vezes eu fico imaginando, fico sonhando, fico preocupado. Isso muitas vezes me impede de avançar. Então, meu amado, arranque todo tipo de expectativa, tudo aquilo que gera muitas vezes pressão de você mesmo sobre a sua vida. Lá em Jeremias 17, versículo 5 a 8 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas maldito é o homem cuja confiança, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele ou ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o teu fruto. Meu amado, tenha paz. Acredite que quando Deus te chama para algo, para um ministério, é o tempo dele. Acredite que não importa, eu uso muito testemunho aqui da IBR, hoje acredito que ela é discipuladora na Rede Jovens, mas ficou 1 ano, 2 anos, Maiara, 1 ano, foi 2 anos, não sei, liderando sozinha, liderando as cadeiras. Foi isso, não foi? Eu acredito, muitas vezes eu falo para os meus líderes, muitas vezes nós desistimos, nós paramos, porque não aconteceu do jeito que eu queria, não houve a multiplicação no mês que eu queria, não alcancei a meta que o pastor lançou, não alcancei o objetivo, e aí isso me frustra, e eu quero parar. Mas acredite, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar, amém? A esperança nutre, conclusão, a esperança nutre, promove aceitação e realidade, gera energia, abre novos horizontes, gera alegria. Existe muita diferença, meu amado, em esperança e expectativa. Acredite, coloque a sua esperança em Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Quero chamar o pastor Zé Carlos aqui na frente. Aleluia. Amém. Esse menino é bom demais. Eu só quero dizer algo para vocês. Essa palavra, ela realmente tem... Ele é abençoado, irmão. Ele tem um Toyota. Outro dia falaram para mim, ele estava parado em frente à minha casa, eu falei assim, o menino é abençoado, olha o carro dele. Mas outro dia ele estava com um escortinho velho, eu falei, mas é assim mesmo. Camarada, quando é fiel, Deus abençoa. Ele anda de... Como é que chama? Esqueci. Como é que chama o carro dele? Corolla, irmão. Automático, completo. Precisa andar nesse Corolla dele aí. Mas eu fico feliz, e ele falou algo da expectativa. Expectativa, na verdade, é uma doença. Às vezes quando nós falamos, né, você pode chocar quando o Senhor falar assim, a maldição da expectativa. Poxa, eu não sou amaldiçoado. Não, maldição é uma doença. E na hora que estava ministrando o louvor aqui, Deus me trouxe essa revelação de cura para nós. E eu fiquei imaginando, tudo bem que nós temos o Adriano aqui, ficou internado aí. Quantos dias, Adriano? 5 dias? 6 dias. A Bia, cadê a Bia? Ficou internado quantos dias? Lá na IBR essa semana, se fosse na Santa Casa, dava pra fazer uma visita só, né? Dava pra fazer uma célula lá. Na hora do lanche, eles faziam uma célula lá. Adriano tá meio amarelinho, tadinho. Não sei se foi porque o Bruno casou e foi para a lua de mel e ele ficou... E na hora que estava ministrando louvor, eu comecei a pensar nisso. Por que cura? Né? Tudo bem que nós tivemos 2 jovens que tiveram uma semana meio conturbada. E agora quando o pastor Inácio estava ministrando, aí Deus trouxe a revelação. A expectativa é algo que nós não percebemos,
porque é gerado em nós um desejo daquilo acontecer. Mas a expectativa, quando nós vivemos debaixo dela, se torna uma maldição. E a palavra maldição é doença. Então talvez você nessa noite não tenha percebido. Mas eu pergunto para você: você coloca demais a sua... O que você espera do comportamento das pessoas? Tem pessoas aqui nessa noite que está desapontado com alguém. Estou, pastor. Você sabe que você está doente? Está doente. Porque isso que o pastor acabou de ministrar agora. E o último versículo que ele leu diz o que é a palavra de Deus: maldito o homem que confia. Ô pastor, quer dizer que eu não posso acreditar em nenhum cristão? Mas não foi isso. Não é isso que está escrito. Ele está dizendo que maldito a pessoa que coloca a sua força no seu braço, no braço do homem. Sabe por quê, queridos? Porque, na verdade, quando a nossa expectativa está em Deus, diga, isso é fé. Quando a nossa expectativa está em Deus, diga, isso é fé. Mas quando a nossa expectativa está no homem, isso é doença. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque nós somos falhos. Como é que você vai lançar a tua expectativa em mim, querido? Como é que você vai esperar que eu responda? A primeira palavra que eu ministrei na IBR foi essa. A IBR não era nem IBR, era apenas um grupo de pessoas. E você sabe o que eu disse para eles? Não tente colocar uma roupa em mim que eu não queira vestir. Porque tem gente que é assim. Ah não, mas para ser pastor tem que vestir assim, tem que andar assim, tem que falar assim. Isso é expectativa. Tem gente doente aqui porque você tem esperado muito da sua mulher, né, Bruno? Bruno falou que hoje é a prova, né, Bruno? A janta. Você tem esperado muito do seu marido. Tem casamentos aqui frustrados por causa dessa doença. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você perguntou para a pessoa se ele quer colocar essa roupa que você está querendo vestir nele? Tem relacionamentos que acabou por causa dessa doença. Meu, eu não sei que você está querendo isso de mim. Tem líder que está frustrado, está até de mal com os irmãos, porque a célula não está respondendo a ele. Mas calma aí, meu querido. A sua célula sabe o que você está querendo? Então Deus me disse, quando o pastor estava ministrando, que tem muita gente doente. Sabe por quê? Porque a tua expectativa em Deus é fé, mas a tua expectativa no homem é uma doença. E tem gente aqui triste, com o irmão, com a esposa, com o filho, por causa dessa doença chamada expectativa. Mas Deus hoje quer te sarar. Tem pessoas que dizem assim, não, sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais, não, para mim chega. Eu pensei, eu investi a minha vida nisso. Está doente, irmão? Você hoje precisa de cura. Por quê, querido? Porque é muito fácil. Ou seja, se você é uma pessoa, querido, que está triste, abatido, porque alguém não conseguiu responder aquilo que você imaginava. Eu ainda quero mais. Eu quero que hoje você vá até essa pessoa e vai pedir perdão para ela, porque nem ela sabe o que você estava esperando dela. E você vai dizer, me perdoe,
porque eu estou te cobrando algo que eu não deveria. Todos nós queremos ver o crescimento da igreja. Todos nós queremos ver a mudança na vida dos irmãos. Mas o milagre, como disse o pastor Tiago, ele vem de Deus. Eu fui uma pessoa que sofri demais. Eu fui uma pessoa que dava vontade de grudar no pescoço do irmão e dizer: pelo amor de Deus, quando é que você vai se converter? Eu já não aguento mais. E eu sofria tanto, irmão. Quando eu não via que uma pessoa, eu olhava para a pessoa e dizia: meu Deus, mas o negócio é tão bom. Sabe, por que a pessoa não faz? Por que a pessoa não caminha? Esquecendo, tem gente aqui, tem discipuladores, tem líder aqui, que ele só falta esganar o membro dele. Mas você já perguntou para o seu membro se ele quer vestir essa roupa? Mas como, pastor? Se o camarada faz parte de uma igreja em célula, ele tem que ser líder. Eu também acho. Mas eu não tenho essa expectativa mais. Eu tenho irmãos aqui, disse isso para você essa semana. Eu tenho irmãos aqui que nunca vai ser líder e também nunca vai sair da IBR. Mas ele vai ajudar nós a pagar esse aluguel, a reformarmos a nossa igreja. Ele não teve o chamado de ser um pastor, mas ele vai ser uma pessoa que vai contribuir para que a IBR sempre permaneça de pé. Mas nós queremos, e de repente você hoje percebe que tem alguém que se forçou, e essa pessoa está aqui. Eu sei que está, porque Deus não joga palavras fora. Talvez você, eu tive que pedir perdão para minha esposa quando eu ministrei essa palavra, porque um dia eu falei: eu vou matar essa mulher. Porque eu confesso para vocês, tinha vez, irmão, que eu chegava desviadinho em casa. Eu falava: como é que pode? Deus me chama para ser pastor e a minha mulher não quer fazer nada. E eu ficava com uma raiva. Aí ainda havia uns que diziam assim: irmão, mas tem certeza de uma coisa: se ela não mudar, Deus tira ela, Deus mata ela. Essas profecias não é de Deus não, que eu vou completar 30 anos. Pastor Zé Carlos sofri, irmão. Se tem uma pessoa que tratou a minha vida, chama Dinase da Silva. Por quê, irmão? Porque quando eu aceitei Jesus, que eu me tornei pastor, muitas vezes eu ficava com ira da minha esposa, porque eu achava que ela tinha que orar como eu orava, ela tinha que jejuar como eu jejuava, ela tinha que pregar como eu pregava, ela tinha que fazer como eu fazia. E isso me trouxe, irmão, quase uma destruição para o meu casamento. Hoje eu sei, irmão, eu nunca perguntei para ela se ela queria vestir o mesmo terno que eu estava vestindo. Eu nunca perguntei para ela se ela queria colocar a mesma gravata que eu tinha colocado. Então preste atenção. Não fique lançando expectativa e nem colocando roupa nas pessoas sem antes querer ou perguntar para ela se ela está disposta. Agora uma coisa é certa, irmão: a obra que Deus começou, essa Ele vai terminar. Amém, meus irmãos? Eu nunca me esqueço. Meu maior desejo era que a pastora Tina aceitasse o Ministério Kids. E um dia, já contei aqui outro dia para vocês, o pastor Almir me colocou lá na sala e disse: não dá. Aonde já viu, Zé? A pastora tem que inserir nesse negócio. Eu falei: eu sei, pastor, mas ele não quer, ela não quer. Mas aí não dá. Eu falei: então tá bom, eu vou trocar de mulher. Como é que eu faço? Eu largo ela, arrumo outro? Não. Eu falei: então. Ele disse: eu não entendo. Eu falei: também não.
E passou-se mais uns 2 anos. E um dia a pastora Joyce, eu falei para ela: você quer que eu te ensine o negócio certo ou o negócio errado? Ela disse: o certo, pastor. Eu falei: então, só que eu vou te ensinar um negócio que eu não faço, mas se você quiser fazer, eu vou te aplaudir. Aí a primeira coisa que eu falei para ela: você não é pastora. Ela disse, sabe, ela baixou o semblante. Eu falei: eu quero te pedir perdão, não foi isso? Quero te pedir perdão, porque eu te consagrei a pastora, mas você não é pastora. Ela não ficou sabendo mais nada. E eu disse: o pastor tem que ter um rebanho, Joyce. E o pastor, na verdade, é o Inácio. Você é a esposa do pastor. Mas Deus tem um rebanho para você. E eu comecei a ensinar ela o que eu não fazia. E um dia ela disse assim: pastor, eu vou fazer um encontro. E eu gostaria que o senhor convidasse a pastora Adina. Eu falei: eu não. Você vai. Tá aqui o telefone da minha casa, dá uma ligadinha para ela. Tá sabendo agora disso? Nós armamos para ela. Tá aqui o telefone da minha casa, liga para minha esposa. Sabe por quê, irmão? Eu aprendi uma coisa no curso de casais. E outro dia eu pequei, rapaz. Já fazia uns dias que minha mulher não fazia bico para mim. E outro dia eu pequei nisso. Depois eu falei: meu Deus do céu, eu errei novamente. A mulher, uma coisa boba, muito simples. Nós ministramos isso no curso de casais. As mulheres, irmãos, ela não quer que nós solucionamos os problemas dela. Ela não quer que você diga assim: ó, você tem que fazer isso. Ela só quer que você ouça. E nós, como somos os protetores, nós já quer resolver. Aí ela veio trouxe uma situação para mim e disse: não, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas ela ficou irritada, meu. Ela sabe que eu estava certo, mas não era isso que ela queria. Ela queria só que eu ouvisse ela. Então, todas as vezes que eu ia falar com a minha esposa, eu ia colocar uma situação para ela. E aí tinha um bloqueio. Eu disse: Joyce, se você falar com ela, ela vai. Se eu falar com ela, ela não vai. Sério, pastor? Eu falei: vai lá. A Joyce ligou, foi lá, tomou um café com ela, convidou. Ela foi. E ali, irmãos, Deus começou a abrir o coração da pastora Dina. Em seguida ela foi para Goiânia. E hoje eu vejo o Ministério Kids caminhando. Mas pastor, quando é que o senhor conseguiu essa vitória? Quando eu tirei a expectativa do meu coração e disse: o que Deus tem na vida dela vai acontecer não porque eu quero, mas porque é propósito de Deus. Então, se você tem forçado a situação com alguém aqui, ou alguém que não está aqui, faça isso, irmão. Vai lá, pede perdão, me desculpa. Eu estou cobrando uma coisa de você que eu não deveria, mas nós vamos continuar orando. Eu quero que você feche teus olhos agora. Eu quero que você agora, dentro desta palavra da expectativa, você olhe para tudo que está no teu coração. Para tudo que você já viveu, para tudo que você já fez. Irmão, a obra é de Deus. E hoje você é triste com tantas coisas por causa dessa doença. Uma doença chamada expectativa. Ou melhor dizer, a doença não é a expectativa, mas a maldição que ela gera, que ela traz quando nós lançamos a expectativa no lugar errado. Todas as expectativas têm que estar em Deus. E a sua maior decepção, sua maior tristeza é porque